Se você não pegou, você vai pegar no final. Diga amém se for verdade. Amém, aleluia. Glória a Deus, porque só tem gente que fala a verdade aqui dentro, não é? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra antes que anoiteça. Esse é o tema da palavra. Antes que anoiteça. Aleluia. Eu obviamente quero terminar ela antes que anoiteça. Mas eu queria que você guardasse esse tema no seu coração antes que anoiteça. Todos nós fomos criados para um propósito. Mas eu quero ir além disso e dizer para você uma coisa. Você foi criado para esse tempo. Não só para um propósito necessariamente, mas para este tempo. Você foi criado para as conjunturas atuais. Você foi criado para o momento que você está vivendo. Você foi criado porque Deus escolheu o momento certo de você estar entre nós. Jesus viveu um tempo profético. No cumprimento de todas as coisas, estava lá o Senhor. Depois de 400 anos de silêncio, aproximadamente 400 anos de silêncio, quando os profetas já não falavam mais, quando parecia que Deus havia esquecido da humanidade, Jesus surge no ventre de uma virgem, profetizado, e junto com um que abre o caminho antes dele, o Senhor surge para um tempo específico. E nós, assim como ele, profeticamente nascemos para um tempo específico. Você não nasceu na década de 60, 70, com a idade que você tem hoje. Você não tem a idade, não teve a idade que você tem hoje, na década de 70, de 50, porque Deus projetou você para viver nesse tempo, com as conjunturas atuais, políticas, sociais, financeiras, religiosas, e de um mundo geopolítico, social, desse tempo, porque você tinha condições para viver nesse tempo, o propósito soberano de Deus para a sua vida. Deus te escolheu para esse tempo. E diante disso, todas as circunstâncias, sejam elas circunstâncias positivas do ponto de vista natural, ou mesmo negativas sob esse mesmo aspecto, Deus está trabalhando em você e à sua volta. Eu gosto muito de um texto que eu ministrei ele, acho que no começo desse ano, a respeito de Esther e Mordecai, Hadassah e Mordecai, Esther e Mardoqueu. Todos devem conhecer bem a história, está lá no livro de Esther, mas um dos versículos-chave do livro de Esther para mim é o versículo 14 do capítulo 4, diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Diga comigo, de outra parte se levantará. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, se você se calar, o que vai acontecer? De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas algo triste vai acontecer. Para tu e para tua casa, para o teu pai, vocês vão morrer. E quem sabe, então, já que isto posto, não foi para essa conjuntura, não foi para esse momento, não foi para esta circunstância que você é rainha. Quem estava dizendo isso? Mordecai a Esther. Esther, a situação está crítica, a coisa está feia, o povo vai morrer inteiro. Há um decreto de um capitão de guarda maligno, malvado, que vai dizimar os judeus. Seria provavelmente o primeiro holocausto. Não sei se teríamos outro depois, mas historicamente seria o primeiro holocausto. Estava projetado. Você percebe que é uma perseguição maligna contra o povo que Deus escolheu para si. Mas na angústia do coração de Mardoqueu, a Bíblia fala que ele rasgou as suas roupas, foi para a frente do palácio, estava angustiado, mas Deus havia escolhido alguém especial para colocar perto do rei Assuero, muito perto, que pudesse ter alguma influência. E Mardoqueu leu a situação, leu o contexto. Era dentro daquele contexto que Deus tinha escolhido uma jovem linda, formosa, preciosa e de Deus. E ele libera essa palavra sobre ela. Olha, se você não fizer, Deus vai levantar alguém de alguma parte para fazer. Haverá algum dano,
porque possivelmente você, os da sua casa, seu pai, virão a morrer. Porém, Deus não vai desamparar, porque o povo será restaurado. De alguma parte, alguém se levantará para o cumprimento de um propósito, que é que o povo seja resgatado, salvo. Porém, quem sabe, não foi para esta conjuntura, para esse momento, que Deus escolheu você para ser rainha. E eu pergunto e coloco isso para você. Quem sabe não foi para esse momento que Deus colocou você onde colocou? Na família que você nasceu, no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda, na vizinhança onde você está. A condição de Esther como rainha, como mulher do principal mandatário, ela foi temporária. Durou por um período, até porque um dia ela ia morrer. Talvez você esteja vivendo situações que você não entende muito bem, mas eu quero dizer, quem sabe não foi para esse momento que Deus criou você? Quem sabe não foi para essa hora que o Senhor te escolheu? Quem sabe não foi para essa conjuntura, com essa somatória de fatores que o Senhor escolheu? Mas isso é só uma introdução do que eu quero falar com você, porque eu não vou ministrar em Esther, eu quero falar com você uma palavra do Novo Testamento, de Lucas capítulo 9, versículo 10. Então eu quero ler com você Lucas 9, 10 a 17. Mas eu queria disparar um gatilho de pensamento no seu interior. Quem sabe não foi para esse momento que você foi criado e está onde está. Ou tem sentido o desejo que tem sentido, ou tem a expectativa que tem dentro do seu coração nesse tempo. Então a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 10 até o 17 nós vamos ler. Queria que você lesse comigo, acompanhando. Se você conseguir ler em voz audível, eu te agradeço, me ajuda. Vamos lá? Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E mas o dia começava a declinar. Então, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvos se nós mesmos fomos comprar comida. E eles atenderam, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, partiu e deu aos discípulos para que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos. Muito bem. Que texto é esse? Muito conhecido. Do que a Bíblia está falando aí? De algo que você conhece muito bem. O primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes. Qual é o contexto? O que está acontecendo? Os discípulos eles estão testemunhando para Jesus, falando daquilo que eles acabaram de viver. Jesus, no capítulo anterior, você vê a narrativa, Jesus envia os discípulos para expulsarem demônios, curarem enfermos, pregarem o evangelho do reino e viverem o evangelho do reino. E eles se encontram com Jesus nesse momento e eles estão ansiosos, ávidos por comunicar, por falar para Jesus aquilo que havia acontecido. Você imagina, você é enviado por alguém, o seu mestre, o seu rabi, com uma direção muito clara. O Senhor falou, vai lá, de 2 em 2, vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios. E aí você vai e acontece tudo isso, um monte de coisa aconteceu, um monte de milagre. Você volta, o que você quer fazer? Quer conversar com quem te enviou.
Você vem cheio, preciso te passar um relatório, dizer o que aconteceu. Você vem com um espírito fervendo, cheio de coisa. Olha, deu certo, aquilo não deu certo. Talvez a gente possa melhorar aqui, mas isso aqui foi maravilhoso. Olha, a gente talvez não prestou muita atenção nisso. Então eles estavam nesse momento, voltando, regressando de um tempo distante do seu Senhor. E a Bíblia fala que eles se encontram e Jesus chama eles para um tempo de intimidade. Fala, vamos para Betsaida. Vamos nos recolher à intimidade. Vamos conversar um pouco juntos. Vamos nos separar um pouco para ter um tempo de discipulado. Eu quero ouvir de vocês. Quero falar um pouco com vocês. Quero dizer o que eu percebi. Quero ouvir o que vocês perceberam. Vamos separar-nos para isso. E aí eles vão, cheios de empolgação. Mas acontece como sempre acontecia. No versículo 11, se puder projetar aí para mim, o versículo 11 diz o quê? Mas as multidões, ao saberem que eles iam tirar um tempo a sós, seguiram. Sempre tem alguém te seguindo. Com Jesus era exatamente isso que acontecia toda hora. Mas o que Jesus fez quando as multidões o seguiram? Olha aí a sequência do versículo. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus, o que ele estava fazendo? Falando das coisas do reino. Ele estava pregando o evangelho do reino. Ele estava ensinando as pessoas a respeito das coisas do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele pregava um evangelho que ele vivia na prática. Ele socorria as pessoas que tinham necessidade, que estavam à sua volta. Ele fala das coisas do reino e, na prática, ele manifesta o reino dos céus na terra. Esse é o primeiro ponto dessa história que eu quero frisar com você. Jesus fala de algo que é totalmente praticável e pratica aquilo que ele fala. Ele ensina um evangelho, ele fala de boas novas de salvação, e ele prega, como eu falei semana passada, sobre o que é mais importante, que é o perdão dos pecados e a vida eterna, mas ele vive absolutamente na prática aquilo que ele está vivendo. Jesus tinha separado um tempo com os seus amigos. Como foi gostoso cantar para mim hoje, sou amigo do Senhor. Porque tem dias, eu não sei quanto a você, mas tem dias que eu não me sinto tão amigo do Senhor assim. E não é por causa dele, é por minha causa. E aí quando eu cantava isso hoje, eu queria começar a orar, mas o Senhor falou comigo, calma, eu estou falando com você, você quer começar a orar o quê agora? Continua cantando aí. E o Senhor falava, claro, ao meu coração, eu quero que você saiba que eu estou aqui disponível, Rodrigo. Estou aqui disponível, sou teu amigo, para conversar, não desisto nunca de você. Estou com você o tempo todo. O meu espírito que está aí dentro está te conduzindo em cada passo. Eu sou teu amigo fiel. Você pode até ter variações, ou sombra de variações, talvez em alguma atitude sua, mas eu sou teu amigo. Isso traz paz no coração, não traz? Quando você ouve Deus falar isso com você, isso te traz paz. Eu quero dizer para você que eu estou com o meu coração cheio de paz. Cheio de paz. Por quê? Porque eu posso ouvir o Senhor falar no meu coração, eu sou teu amigo. Está tudo bem. E por causa disso, ele não recusava as pessoas que se aproximavam. O que precisa para ser amigo de Jesus? Querer estar perto. Muitas vezes as pessoas vinham simplesmente porque tinham uma necessidade de cura. Mas por causa da necessidade, Jesus usava daquilo para falar do evangelho do reino. Ele não abria mão de pregar o evangelho do reino. Ele teve amigos íntimos, ele teve 3, ele teve 12, ele teve 70, ele teve 500, ele teve multidões caminhando com ele. Muitos foram muito íntimos. Aliás, poucos foram muito íntimos, muitos só passaram pela vida dele, mas todos que passaram pelo Senhor foram de alguma forma marcados para a eternidade. Deus, Ele quer sempre nos marcar de alguma maneira. Aquilo que nós recebemos da parte dele tem muito a ver com a forma como nós nos aproximamos. E quando nós nos aproximamos sinceramente, com um coração sincero, com revelação de que Ele tem a disposição constante de ser o nosso amigo, que não muda, que é imutável, que é fiel naquilo que diz, nós abrimos os olhos
e percebemos com os nossos ouvidos a sua voz para viver exatamente o que ele vive. Pregamos o evangelho do reino e fazemos as boas ações em relação àqueles que necessitam, sem fazer distinção. Jesus curou muita gente que não deu a mínima importância para quem ele era. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou, o estrangeiro. Mas não, nem por isso ele deixou de curar os outros. Mas há um poder sobrenatural quando nós nos aproximamos. Jesus vivia na prática a pregação que ele pregava. Enfermos curados, famílias restauradas, dons da vida da igreja fluindo. É isso que Deus tem para mim e para você nesses dias. Nós não só pregamos isso da boca para fora, nós cremos que isso deve fluir na vida da igreja. Relacionamentos saudáveis, que impactam de fato para a eternidade a vida uns dos outros. Enfermos curados, eu creio nisso. Continuo crendo nesse evangelho. Algumas pessoas me procuraram no final do culto, durante a semana, na semana passada, dizendo: pastor, o Senhor me curou, o Senhor me alcançou, quero que você testemunhe. Faça como Maciel, me pede a oportunidade aqui, eu paro até o meio da pregação para você vir aqui testemunhar o que Deus fez. O Senhor continua fazendo. Não é porque Deus não fez algo na vida de alguém, ou na sua própria vida num determinado momento, que Ele desistiu de operar os sinais e as maravilhas, de fazer os milagres. Não, Deus não desistiu. Deus é o mesmo, Ele vai continuar querendo atender a necessidade daqueles que precisam ser curados, por exemplo. O milagre, eu fiquei lá em Indaiatuba, aconteceu um milagre poderoso. Tinha um casal visitando o culto domingo à noite e eles compartilharam a mesma palavra. Esse casal tinha ido pela primeira vez no culto de lá. Na segunda-feira, esse casal liga, acho que foi para o Eduardo Júnior, perguntando se já tinha culto a segunda de novo. Ele falou: não, hoje não, só tem a célula, eles têm reuniões de terça para o curso de maturidade, de quarta é uma célula, de quinta é outra, querem todas as reuniões. Mas por quê? Não, preciso ir nessa igreja, você não sabe o que aconteceu, eu precisava de um milagre. Quando eu ouvi ontem, eu resolvi orar, crendo, desviado de muitos anos, não ia mais à igreja. Mas eu ouvi aquela palavra, aquilo caiu no meu coração e eu orei, eu preciso desse milagre. Qual era o milagre desse rapaz? Ele precisava de um milagre financeiro. E aí, quando ele chegou no trabalho, sem nem explicação nenhuma, o chefe dele chamou ele e falou assim: a empresa está te dando um aumento hoje, tá bom? A partir de hoje, seu salário é esse. E ele falou assim: não, essa igreja é poderosa. Nessa igreja, no primeiro dia que você vai, você já tem aumento de salário. Meu Deus. Você quer ir nessa igreja também, né? Tem uma... irmãos. Que coisa preciosa é você saber que Deus cuida da gente nas menores coisas. O que é para o Senhor você ser suprido numa necessidade financeira? O que é para o Senhor você ter provisão da parte de Deus para alguma necessidade material? Não é nada. O que é mais importante? A gente já sabe o que é mais importante, mas eu quero encorajar você a crer constantemente nos milagres do Senhor. Nós pregamos e precisamos crer naquilo que pregamos. Precisamos ser uma igreja que vive o reino na prática. Se você crê na palavra de profecia, flua no profético, busque isso de Deus. Coloque isso diante do Senhor, fala: Deus, eu quero ser aquele que é usado com a palavra de profecia. Senhor, eu creio que o Senhor pode me usar para levar boas novas, mas também para ministrar cura na vida de alguém que precisa ser curado. E aí logo vem a acusação, né? Mas eu estou doente, mas eu estou com dor, mas e é isso e aquilo. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus não depende da sua condição física para fazer algo através de você. Ele usa todos aqueles que Ele quer. Todos aqueles que Ele quer. Vamos avançar. A segunda coisa que eu quero destacar aqui está no versículo 12. Leia comigo o versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram: até aí por enquanto. O que acontece? Estava havendo um avivamento naquele lugar. Você concorda que Jesus pregando o evangelho do reino e curando enfermos é uma conferência de avivamento? Concorda mesmo? Era avivamento puro. E detalhe, a conferência estava cheia. Precisava de um espaço grande. Tinha mais de 10, 12 mil pessoas ali. Homens, mulheres, crianças. E Deus estava movendo através do poder dele em Jesus, porque pessoas estavam sendo curadas, e Jesus pregava o evangelho do reino. E no meio do avivamento a gente pode ter problemas, e a gente não percebe.
Deus está fazendo coisas e a gente não percebe que pode ter um problema no meio do avivamento. O dia começava a declinar e a comida tinha acabado. Você imagina 10 mil pessoas, leia até o fim do versículo agora. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede, se hospedem e achem alimento, pois... O que os 12 disseram, né? Existe uma narrativa desses milagres nos evangelhos como um todo, mas aqui em Lucas, a Bíblia fala que os 12 se aproximam. Era uma reunião do presbitério. Senhor, o senhor não está vendo? O dia está caindo, já está acabando o dia, o sol está se pondo, e a gente não tem comida, e tem um monte de gente aqui, esse pessoal vai ficar com fome. Porque se tem uma coisa que gente que segue Jesus gosta de fazer, é comer. Olha para o seu lado e você vai constatar isso. Se está difícil de ver do lado, olhe para frente. Fica mais claro o que eu estou querendo ilustrar. E as pessoas estavam começando a chegar aquela hora daquela fominha. 5 da tarde, depois de ter almoçado meio-dia, aí você já vai sentindo o cheirinho do café, não é, pastor Jonas? Pastor Jonas fala, Rodrigo, às 4h15, eu não sei aonde que está, mas o cheirinho começa a entrar nas narinas. E aí ele começa a profetizar onde ele está, né? O café está cheirando. Então imagina, essa hora, 5 da tarde, aquele friozinho começa. Ontem eu estava lá em Monte Verde. Eu fui conversar com o pastor Davi Botelho na sexta-feira e virei uma noite lá. Eles têm um centro de missões, irmãos, lindo, maravilhoso. Eu fiquei tão empolgado com aquilo. Eles têm um centro de missões que se tornou um hotel e que hospeda pessoas, não só das missões, mas tinham lá, acho que pessoas... tem poucas pessoas hoje, porque eles estão planejando mudar tudo, enfim... para lá, para a Coreia, mas tinham umas 5 nacionalidades lá de pessoas, de gente diferente, e gente que está com propósito, para ser enviado. Eles estavam contando um pouco da história daquele lugar. É de impressionar. São 30 anos trabalhando e enviando gente para o mundo todo. Eu realmente não tinha ideia da obra, do legado, daquilo que já aconteceu no chão que eu pisei ontem, ou anteontem. E aí a gente estava lá, e aí lá é um pouquinho mais friozinho, assim, né? Aqui está quente. Mas lá, assim, os 14 graus, para você tomar um chocolate quente com strudel alemão, oh, aleluia. E aí eu fico imaginando, essa é a hora que dá aquela fominha, o povo estava lá, devia ter uns Rodrigo lá, entre os 5 mil. Devia. Certamente devia. Não sou só eu que sinto essas coisas. E aí eles estavam começando a ficar preocupados. Por quê? Porque entre os discípulos também tinham aqueles que estavam começando a sentir fome. Eles falaram, Senhor, a coisa aqui vai ficar feia. O dia está terminando, não tem comida para todo mundo, mas tem algo muito pior. Nós estamos num lugar deserto. Não tem armazém, não tem lojinha, não tem casa do pão de queijo, não tem a strudel, não tem a dona Marta para fazer o cafezinho para o pastor Jonas. Não tem, porque ela até estava, mas não tinha o café. Não tinha o fogão. Sabe, estava lá a irmã, o irmão, a vovó, mas não tinha o que fazer, porque eles estavam num lugar deserto. Então, no meio do avivamento, a gente pode experimentar um grande problema, uma grande crise. E era isso que estava em face. E era isso que estava acontecendo. E o que nós precisamos fazer com isso? Então, primeiro, Jesus pregava o reino e vivia o reino. Segundo, no meio desse avivamento, dessa pregação poderosa do Evangelho, nós podemos viver uma grande crise. E os discípulos, eles perceberam algo da parte de Deus, e eles verbalizaram. Eles trouxeram a narrativa para um problema que ninguém da multidão estava preocupado. A Bíblia não fala que ninguém dos 5 mil homens se preocupou com aquilo. Ninguém tinha provisão, ninguém estava preocupado se tinha food truck, se tinha shopping center perto. Ninguém estava preocupado com aquele... Eles estavam preocupados de ouvir Jesus, pregar o evangelho do reino e de serem curados. Certamente a grande maioria daquelas pessoas seguiam Jesus por causa do quê? Dos sinais, dos milagres que Jesus operava. Mas eles não percebiam que a noite estava para chegar. E que antes do anoitecer, alguma coisa precisaria acontecer para que eles
não ficassem na mão e tivessem um problema ainda maior. A gente precisa trazer, então, narrativa do nosso problema para o Senhor antes que o sol se ponha. Antes que a noite chegue e o sol se ponha, você precisa trazer, verbalizar, trazer aquilo que está implícito na circunstância para o explícito. E expor para o Senhor e dizer: Jesus, olha, eu estou enxergando isso. A minha leitura dessa circunstância é essa. É isso que eu vejo, baseado naquilo que eu percebo no Espírito que o Senhor tem dito para mim. Precisava haver uma narrativa. Foi o que eles fizeram. Eles disseram: Senhor, tem um monte de gente aqui e a gente precisa fazer alguma coisa. Despede a multidão, termina com a conferência de avivamento, manda todo mundo embora, porque nós não vamos ter comida para todo mundo comer a hora que terminar. Ainda que, num dos evangelhos, André, tendo esse diálogo com Jesus, ele fala assim: ainda que a gente tivesse muito dinheiro aqui, não ia dar conta, porque não ia ter lugar para vender tanta comida. Então não dá. Game over. Sabe aquela situação que acabou, não tem jeito, perdemos, já era. Não tem jeito. Então, vamos tirar o problema do nosso colo. Tira do meu colo, sai problema daqui e eles que se resolvam. Afinal, cada pai que seja o seu sacerdote dentro de casa. Cada um resolve o seu problema. Eles trazem a narrativa do problema, mas eles vêm por uma ótica completamente natural. O que a gente tem percebido em Deus, irmãos, o que você percebe em Deus? Você consegue narrar as circunstâncias que você está vivendo do teu problema? Você consegue trazer do implícito, diante de toda essa circunstância para a qual você foi criado para viver? Você consegue dizer para Deus com clareza? Você consegue narrar a história? Como é que está se movendo o Senhor nessa circunstância? Quais são os seus problemas? Precisa ter clareza. Você precisa expressar em português. Se você falar coreano, expressa em coreano que ele vai entender também. Mas você precisa dizer, você precisa falar, é mais para você saber que você compreendeu. Eu compreendi o contexto, compreendi a situação. Você pode falar, por exemplo, de um país do qual você vive, para o Senhor. Ele te pôs nessa situação. Assim como Deus criou Esther e pôs ela numa situação, numa conjuntura, num momento político, social e de perseguição do seu povo, Deus criou você também para o Brasil, com um país, o nosso país, eu acho que eu nunca vi o país tão desperto, ou tão, com um sentimento que às vezes beira a coisa ruim, de revolta, de querer fazer algo com as próprias mãos, de querer se revoltar por conta de uma história de corrupção que parece que nunca vai terminar. Eu sou de um tempo, de poucos anos atrás, eu lembro quando eu estava no colégio ainda, conversava com os adultos, os meus professores, os meus pais, os meus tios, avós, falavam: não, isso não tem jeito, desiste. Você mora no Brasil, vai ser assim, até morrer vai ser assim, não tem como, a política não se corrige. E muitas pessoas falam: não, só tem um jeito do Brasil mudar politicamente, é cair uma bomba lá em Brasília, matar todo mundo e começar de novo. Já ouviu alguém dizer isso? Já? Vou dizer uma coisa para vocês, isso é a maior mentira que existe. Sabe por quê? Porque o reflexo deles lá é você. Sabe por que eles são do jeito que são lá? Por causa de você e de mim. Porque quando vai levar vantagem em alguma coisa, a gente é o primeiro. Furar uma fila. Bom, não vou entrar nisso. Mas é isso, você entende? Então a gente vive esse tempo. Agora, eu nunca vivi um tempo de tanta fome por mudança como a gente vê hoje. Por quê? Porque o Brasil elegeu um presidente, na última eleição, e então isso é fato político atual desse momento, que foi pela exceção, não foi pela convicção. Muita gente votou no nosso atual presidente porque era o menos pior na visão da grande maioria que votou nele. Eu não estou entrando no mérito disso, eu só quero dizer uma coisa para você. Você percebe com clareza um desejo ardente interior de mudança. As pessoas estão tomando a decisão. E dizem, os estudiosos e os cientistas políticos, já vi muitos falarem isso, que quem decidiu a eleição no Brasil, a última presidencial, foram os evangélicos.
Vivemos num país hoje eu olhei isso ontem para ter certeza do que eu ia falar, são 208 milhões aproximadamente de habitantes, com aproximadamente 60, 62 milhões de evangélicos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus te criou para esse contexto, e você precisa fazer a leitura disso, para saber onde é que você se encaixa nisso. E aí, eu como líder, pastor, um desses 62 milhões de evangélicos, tem um papel nisso nessa sociedade. Preciso saber qual é o meu papel. E muitas vezes eu preciso mostrar e falar, verbalizar, dizer para Deus aquilo que eu estou vendo. Eu creio, irmãos, numa coisa, que a pregação do evangelho muda sim uma sociedade. Você crê? Eu creio de verdade. Apesar de eu ouvir muito que a gente não tem que se preocupar com esse mundo porque ele jaz no maligno, que a gente não deve ficar se preocupando em fazer obra social porque isso não tem valor diante de Deus, que a gente não tem que se preocupar com o mendigo, com o usuário de crack lá da Cracolândia, com o bandido do bairro mais próximo da nossa casa. Eu quero dizer para você, eu me preocupo em pregar o evangelho do reino para essas pessoas também. Eu acredito que a pregação do evangelho do reino pode transformar a história de um país, de uma sociedade. A gente vê historicamente países como a Nigéria. As maiores igrejas evangélicas, ou das maiores, além da Coreia do Sul, estão na Nigéria. Você já ouviu falar de uma igreja lá que tem 3 milhões de pessoas reunidas num culto? Num espaço, num lugar? Ok, mas o caos da guerra civil está instalado lá. Você sabe uma das orações que eu tenho feito nesses dias? Jesus, ajuda esses 62 milhões de evangélicos a fazerem a diferença e não só pregarem o evangelho do reino, mas o evangelho do reino se tornar realidade na nossa sociedade e ter menos roubo, menos violência, menos estupro, menos políticos corruptos e ver uma nação transformada. Vai ser a hora que nós vermos gente da parte de Deus, inserida em todas as camadas da sociedade, agindo como aqueles que creem naquilo que prega, que a gente vai ver uma sociedade transformada. Porque se isso não acontecer, isso é contra a lei da física. Não é física, tá bom? Eu só quis dar o exemplo. Mas é impossível alguém transformado num ambiente e não transformar o ambiente. Talvez ele seja transformado, mas não está sendo canal de Deus, ou seja, não vive o que Jesus ensinava, na prática, aquilo que precisa ser vivido, para que nós possamos experimentar essa transformação. Quantos estão comigo, digam amém. Quantos entendem o que eu estou dizendo, digam amém. Verbalize, fala, Senhor, eu creio que o teu evangelho pregado pode acabar. Eu tenho orado insistentemente há algum tempo, para que não haja mais violência urbana. Eu oro por isso. Tem pedido de Jesus, acaba com a violência urbana no Brasil. Não, aí alguém vai falar assim, se tem algum sociólogo no nosso meio, fala, pastor, mas presta atenção, há uma conjuntura de fatores, né, sociais, sociológicos, que se você for analisar, está na formação da família, e que porque o menino lá e tal, não vê, não tem comida no prato dele, e ele se revolta com a sociedade, a culpa não é ele, é uma vítima do sistema, por isso ele se torna um bandido e vai ter a violência social. Então a raiz da violência social não é necessariamente que ele é mau, mas ele é uma vítima de um sistema corrupto, né, maligno, opressor e tal. E nós precisamos então, sabe esse discurso? Você sabe bem isso daí? Eu estou um pouco me lixando com o discurso. Você sabe o que eu estou preocupado mesmo? É que os adolescentes da minha igreja, que os jovens da minha igreja, perto dessas crianças que foram abusadas sexualmente, que foram abandonadas pelos seus pais, que não têm apoio em casa, essas crianças que estão vindo agora aqui se relacionar comigo numa locomotiva todo dia, aqueles muitos outros que virão, que eles possam ser impactados por um evangelho do reino, que vai transformar a vida deles e que vai jogar por terra todo o discurso de origem, de fórmula, de sociologia, de psicologia, mas que se resume naquele que recebeu o amor verdadeiro, que foi transformado e impactado por esse amor, por isso flui nesse amor. Logo alguém assim não vai ser violento, não vai roubar alguém por causa de um celular,
Não vai sacar de uma arma para roubar um pai de família que está voltando do trabalho. Por quê? Porque ele foi impactado por um evangelho que transformou a vida de alguém. Isso é trazer narrativa para um problema social que eu estou vendo e dizer: Jesus, eu enxergo isso, que tal? É por aí, é assim que eu devo fazer. Essa é uma dos meus problemas diante da conferência de avivamento de Jesus, que eu converso de vez em quando com ele. Quais são os seus? Eu fui chamado para esse tempo, para essa conjuntura, para ser pastor, que prega o evangelho das boas novas. O Senhor me criou para isso. Como é que eu faço isso? O problema que eu vejo é esse, a narrativa do problema é esse. Estou narrando errado, está tudo certo, a minha atitude é essa, Senhor, me ajuda a mover no sobrenatural nisso, me ajuda a fazer a minha parte, porque o Senhor me criou para essa conjuntura, para esse momento. E você? O que você tem visto de problema? O que está à sua volta que está te incomodando? Está na igreja, está fora da igreja, está na sociedade, está na tua família, está na sua própria vida? Narra isso para o Senhor. Traz a narrativa do problema para o Senhor. Tira do implícito, Deus sabe. Tira do que está escondido, do abstrato, e transforma em fatos. Coloca na mesa diante do Senhor e escuta aquilo que Ele tem para dizer para você. Eu posso dizer uma coisa para você: Ele vai te surpreender na resposta, assim como Ele fez com os discípulos. Ele vai surpreender você. Quando você está sentindo uma dor, você precisa narrar para o médico para chegar numa conclusão e ter a solução do problema. Já faz alguns dias, mais de mês já, que eu estou sentindo uma dor na minha coluna. Acho que eu já compartilhei isso com alguém. Aliás, com muita gente. Não sei se eu falei isso aqui pregando. Eu já fui no pronto-socorro 2 vezes, já tomei 2 injeções que doía mais do que a dor que eu estava sentindo, por causa da injeção. Eu não tenho problema com injeção, pode dar injeção que for. Talvez é porque eu sou preparado para injeções. Se é que você me entende. Tem gente aqui, o Maciel, por exemplo, se ele tiver que tomar uma dessas aí, amigo, vou dizer uma coisa para você, viu? Estou disposto até ir para a cruz no seu lugar. E aí vira uma crise às vezes, né? Mas assim, enfim. Aí minha família está insistindo comigo que eu preciso ir lá no especialista da coluna para ver e tal. Eu fiz um raio-x, tem 2 inflamações. Falou: você não tem bico de papagaio, não tem hérnia de disco, tem nada. Mas você tem 2 inflamações nas cartilagens de 3 discos aqui da coluna. Aí o que você acha eu como pastor estou fazendo? Estou orando. Por isso que você me vê às vezes no louvor aqui sentado aqui, porque eu falo assim: eu vou economizar a coluna para a hora da pregação. Então eu estou me dosando, né? Eu estou bem hoje, viu? Estou aqui até assim. De vez em quando eu faço um jogo aqui para ver se vai doer. Não, está tudo bem, está tudo em paz hoje. Mas você pode continuar orando, intercedendo por mim. Mas aí a minha família está insistindo, né? A Deise fala muito para mim: você precisa ir no médico contar para ele o que você fez. Se eu for no médico, o que ele vai falar? Ele vai pedir para eu trazer uma narrativa, verbalizar. O que é que você fez? Não omita nada. O que é que você comeu? Qual é o tipo de exercício que você fez e qual que você não fez? Qual que é o seu hábito? Você é sedentária? Você não é? Você faz exercício, você caminha pelo menos 30 minutos? Ele vai querer saber da minha vida. Sim ou não? Com que propósito? Entender o problema. A gente muitas vezes precisa falar para entender o problema. O médico vai entender e ele vai traduzir e vai ajudar você a entender. É isso que é trazer narrativo para um problema. Qual é o problema que tem afligido o seu coração? Diga aí para mim. Diga para o Senhor: olha, isso tem me afligido. Os discípulos, eles falam com Jesus o quê? O sol vai se pôr, Senhor. Mas e aí? O dia está acabando. Manda esse pessoal embora. Mas Jesus vem de uma forma, ele age, né? De uma forma a manifestar o reino de Deus. Jesus não fala a palavra. Jesus, ele age de uma maneira. Ele fala assim: tá bom, o dia está acabando, então, mas deixa eu continuar curando aqui. Eu estou pregando. Você percebe nas entrelinhas do texto que Jesus não quer parar o que ele está fazendo. Porque ele enxergava a importância daquilo que ele está fazendo. Pregar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus e atender as pessoas necessitadas de cura.
E ele estava fazendo aquilo, você vê, eu imagino, Jesus devia ter um prazer enorme. Ele não queria parar o mover, ele não queria parar aquilo que ele estava vivendo de maneira muito intensa, mas os discípulos cogitaram parar o mover simplesmente por causa do problema. O problema tem uma outra função, parar a sua vida. Mas Jesus diz para eles, traz narrativa, fala o que é, o que está acontecendo. E aí eles falam, quando eles falam, Jesus age da mesma forma, continua pregando o reino, manifestando sua bondade, curando as pessoas. Mas os discípulos são incapazes de lidar com uma situação de que só viam 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino, para uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar suas mulheres e seus filhos. Jesus sempre vai nos envolver na solução. Não tenha dúvida disso. Muitas vezes a gente busca as alternativas que estão ao alcance dos olhos. Qual era o alcance dos olhos deles? Manda todo mundo para os bairros circunvizinhos, lá deve ter alguma coisa, e se não tiver, o problema é deles, não é mais nosso. O problema é deles. Aliás, a gente sempre usa disso para dizer assim, cada um tem suas responsabilidades. Então, cada um que assuma sua responsabilidade diante de Deus. Alguém já ouviu isso alguma vez? A gente tem esse discurso pronto. Mas, às vezes, Deus quer que você assuma responsabilidades que vão alcançar a vida de muita gente. Isso não é para mim. Não, Deus quer tocar e impactar a vida de alguém a partir da sua responsabilidade assumida. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Por isso que Deus chama pessoas de maneira muito específica. Porque muitos vão responder, muitos não vão responder. É o que Mardoqueu diz para Hadassah, para Esther. Mordecai olha para ela e fala assim, quem sabe não foi para essa conjuntura, mas é o seguinte, se você não fizer, você vai ter dano na tua família, mas Deus de outra parte levanta alguém para salvar os judeus. Qual é a narrativa do problema que você precisa trazer para o Senhor no dia de hoje? Nesse tempo. O que tem afligido o seu coração? O que Deus tem colocado e você tem escapado? O que Deus tem falado com você e você não está conseguindo nem expressar? Deus te dá a oportunidade hoje de trazer narrativa, de falar daquilo que está no seu coração, que você está vendo. Não importa se você acha que está errado, se você acha que está certo, expõe, porque Deus vai alinhar as circunstâncias e vai te levar à solução desse problema. Os discípulos não acreditavam que o que eles tinham na mão deles poderia trazer um impacto tão grande. 5 pães e 2 peixes não podem fazer tanta diferença assim. É muito interessante, tem uma versão que fala que, eu acho que é a RC, não devemos ter aí, não sei se está na NVI assim também, mas no versículo 14, ou antes do versículo 14, diz assim, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. E quem disse isso no evangelho de Mateus, não, de Marcos, porque eu estou lendo de Lucas, foi André, se não me falha a memória. Não precisa procurar isso agora não. Não importa, está escrito assim, depois você vai lá olhar. Ele falou assim, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Como assim não temos nada? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Nessa versão que nós lemos, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas numa ótica muito natural e humana, é nada. Quantas vezes você olha para o que você tem na sua mão e fala, isso aqui é nada perto do problema que eu tenho? Quantas vezes você olha para a circunstância e você fala, meu Deus, o que eu tenho não é nada. É impossível, desiste, não vai. Irmãos, quantas vezes eu olho para aquilo que Deus tem falado a respeito das nações e eu penso que eu ainda não tenho nada. Que a igreja que eu estou liderando ainda é nada perto daquilo que Deus quer fazer. E o Senhor falou comigo muito poderosamente nesses dias. Ele falou, para de falar tamanha besteira. Porque aquilo que você precisa nas tuas mãos já está colocado. Traz narrativa dos problemas. Começa a mostrar, verbaliza o que você está percebendo. Põe na mesa. Sou teu amigo ou não sou? Temos liberdade um com o outro ou não temos? Eu pergunto isso para você. Você cantou que é amigo do Senhor. Você tem liberdade com Ele ou não tem? Você pode sentar à mesa com o Senhor agora e dizer, Senhor, estou vendo isso aqui. Não encaixa. Tem muito fator religioso,
financeiro, emocional, relacional, eclesiástico, e não vai dar. Não tem como, Jesus. Fala isso para ele. Porque na hora que você disser para ele, só tenho 5 pães e 2 peixes, e tem uma multidão que daqui a pouco vai ficar faminta, ele vai te envolver na solução e vai te dar uma solução que você não vai acreditar. E quando você menos assustar, o milagre vai acontecer. E aí, eu estou caminhando para o final. O Senhor, Ele vai sempre te envolver nessa situação, na solução do problema. Mas no versículo 14, a parte B do versículo 15, queria que você lesse comigo. Olha o que o Senhor fala para eles. A parte B, então disse aos seus discípulos, fazei-os... Lê mais forte, mais alto. O 15. Eles atenderam, acomodando a todos. Olha, Jesus dá uma primeira tarefa. Esses dias eu estava ouvindo um coaching falando. Vou falar isso aqui só para gerar mais uma polêmica no seu coração. Falar, o pastor agora está ouvindo coaching, meu Deus do céu. Não, mas tem muita lição interessante dos coachings para liderança. Muita coisa que dá para aproveitar. Mas ele falou o seguinte, coaching é movido por tarefas. Aí eu estava pensando nisso, né? E eu confesso que às vezes essa coisa de coaching até... Eu falei, meu Deus do céu, os caras são... E os que são mais exitosos, você percebe, que caminham por isso, são aqueles que mais trabalham. Já reparou? Os caras que mais fazem, que mais se dedicam, que dormem menos... É lógico, É lógico que você vai prosperar de alguma forma. Tanto que você trabalha. O problema é que muitos trabalham e ok, tudo bem, e trabalham descansados no Senhor, mas outros trabalham confiados no seu próprio trabalho. Ambos têm resultados. Sim ou não? Tem resultados. Mas ele dizia, é importante para o ser humano ter alguma tarefa para fazer, para depois checar essa tarefa e ver se foi ok ou não, e se na próxima vez não foi ok, arrumar o processo e melhorar a tarefa. Jesus dá uma primeira tarefa desafiadora aos discípulos. O que ele fala? Acomoda todo mundo de 50 e 50. Isso vem depois do quê? De uma narrativa de um problema. Acomoda todo mundo de 50 e 50. O simples fato de acomodar todo mundo de 50 e 50 já é um despertamento interior, é um caminho de fé no coração daqueles 12 homens. Pô, acomodar de 50 e 50, pense em 5 mil. 50 e 50 dá 100 grupos de 50. Certo? Dos 5 mil. Mas vamos imaginar que os grupos eram miscelâneos, né? Então devia ter uns 200 grupos. Pelo menos. Se a gente tivesse mais 5, 10 mil pessoas, entre mulheres e crianças ali, 10 mil pessoas, então a gente tinha 200 grupos de 50. 200 grupos e 12 discípulos. Certo? Ok? Vamos pensar que era 240, para fazer conta fácil? Tudo bem? 240 grupos sentados, de 50 pessoas e 12 discípulos. Quantos grupos por discípulo? 240 dividido por 12. Se você pegar 24 por 12, quanto dá? 2. Põe mais um zerinho, 20. Cada discípulo tinha que entender quanto? 20. Entendeu como é que faz conta de matemática rápido? Vai cortando 0, revés 3, e aí você vai bem no Enem, hein? Presta atenção nisso. Alguém aqui vai fazer o Enem? Sem calculadora. 20 grupos para cada discípulo. Aí eles vão, vamos lá, arruma aí. Aí tinha os mais atrapalhados, né? Eu imagino aqui Felipe, André, correndo para um lado e para o outro. Pedro falando, seu burro, vai por lá, presta atenção no que você está fazendo. Mas de novo tem que explicar. Pedro deve ter arrumado uns 30 grupos. Uns 40, né? Ele fez o dele, fez o de João, que estava lá deitado no peito de Jesus. Oh, Senhor, eu te amo tanto. João, você só montou 5 grupos. Sai, arruma os grupos. O sol está se pondo. Antes que anoiteça, a gente precisa arrumar esses caras em 50 grupos. Mas arrumar para quê? Aí tinha aquele perdido que não ouviu Jesus falar. Mas para que 50 grupos? 50 grupos de quê? 50 de homem, 50 de mulher, 50 de adolescente, 50 de jovem. O que eu faço? Desespero total, não sabia por que rumo tomava. Para onde que eu vou? Mas a Bíblia fala que eles foram. E arrumaram 50 em 50. E Jesus faz algo sobrenatural. Leia comigo o versículo 16. E tomando, leia aí.
Olha, eu vou dizer para você que essa foi a melhor oração do versículo 16 de Lucas que eu já ouvi na minha vida. Você já ouviu a oração de um versículo? Acabei de ouvir. Falei, irmãos, vamos ler Lucas 9:16. Em mistério, inclusive. Eu ouvi oração em línguas. Agora nós vamos ler em português, sem orar. Vamos ler? Diga para a pessoa do seu lado, agora nós vamos ler. Muito bem, vamos lá? 1, 2, 3. Yes! A ira do Senhor me alcançou agora. Acho que eu feri a rocha. Glória a Deus. Eu já estava preparado para isso acontecer em algum momento da pregação. Já havia sido avisado. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes e faz o que, irmãos? Abençoa. Jesus não dá 5.000 pães a 12 discípulos para distribuir em 240 grupos. Ou 10.000 pães inteiros com meio filé de peixe para cada um. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor abençoa a semente. O Senhor, Ele pega e abençoa a semente daqueles pães. Daquela grande colheita. Tá ok. Ele abençoa a semente. O Senhor, Ele abençoa aquilo que Ele tinha nas mãos e começa a distribuir para os discípulos. Imagine, irmãos, o que foi para aqueles 12 homens, que já tinha passado o temor do coração de montar de 50 em 50 e vários grupos. Eles pegarem um pão na mão, vindo da mão de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu e deu para os discípulos. E falou, agora começa a distribuir. Distribui entre o povo. Então imagina ali os 12 discípulos em volta de Jesus. É concentração de final de Copa do Mundo, né? Você está aqui e você está olhando para o Senhor e naquele lugar ali, naquele chãozinho, Jesus tem 5 pães. Você está vendo? São 5 pães. Agora já são 6 porque partiu um no meio. E aí você olha para o teu redor, tem 10.000 pessoas sentadas em grupo de 50. Ao invés de Jesus pegar e mandar que caísse pão do céu, tipo chovendo hambúrguer, porque podia, não podia? Jesus podia falar assim, Pai, neste momento, revela a tua glória. E quando ele partisse o pão, era pão caindo nos 50 grupos. Com hambúrguer ainda ao ponto. Não podia? Hambúrguer de peixe, né? Obviamente. Podia. Mas não. O Senhor podia ter dado 5, 10 mil, 20 mil pães, quentinhos e prontos, vindo diretamente do céu. Você crê que o Senhor podia fazer isso? Crê mesmo. Mas havia algo. Por isso que eles precisavam ter trazido narrativa, observar que a noite se aproximava, ver que eles precisavam agir de alguma forma. O Senhor queria alargar o interior deles. Então, ao invés de dar 5.000 pães, Jesus dá um pedaço de pão com bênção. O que é que você precisa? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus já tem te dado sementes com bênção. Existe bênção de Deus naquilo que Ele já deu na tua mão. Teu salário está pequeno, eu quero dizer, o teu salário é um salário abençoado. Ele vai produzir mais do que o salário dos milionários. Aquilo que você tem nas tuas mãos parece pequeno. Parece que não vai produzir o resultado que Deus tem colocado no seu coração. Você traz narrativa para os problemas, traz narrativa para as circunstâncias e enxerga algo tão grande que quando você olha para a sua mão e vê somente 5 pães e 2 peixes, você fala, é impossível. Eu quero dizer, Deus não nos dá um caminhão de pães, mas Ele nos dá o pão com a bênção que vem do Pai. E isso produz o resultado que é impossível produzir com um caminhão de pães. Ele produz o resultado baseado na bênção dEle. A bênção é dEle, é Ele quem liberou a palavra. Quando Ele levanta as mãos e Ele
entrega o pão para os seus discípulos, Ele está dando a semente da bênção para cada um deles. E aí eu percebo que o Espírito começa a se mover, e eles começam a entregar. Agora eu fico imaginando, teve um outro ato de fé poderoso, que os discípulos precisaram se mover naquele momento, que além de organizar os grupos de 50, eles precisaram a partir daquele momento, dar 5.000 passos de fé. Todos eles deram, talvez mais do que isso. Cada momento em que eles pegavam um pedaço de pão e entregavam numa roda de 50, eles iam. Agora você imagina um espaço para caber tanta gente. Eu imagino que quando um dos discípulos pegou e entregou o pão aqui num grupo, falou, vai. Aí ele olhou, uau, Pedro, está acontecendo aqui, cara, uau, meu Deus, os 50 já pegaram. Aí André fala, mano, meu só foi 10. E ele começa, e quebrar o pão, entregar o peixe, e pedir ajuda para as crianças, para os adolescentes, vai, começa a distribuir aqui. Uau, os meus 50 também, uau, e aí eles começam, e daqui a pouco o arraial começa a ouvir um avivamento. Por quê? Porque aquilo que parecia impossível, aquilo que de forma natural seria impossível acontecer, Deus traz a realidade, e o mover de Deus começa a tomar conta do lugar. Você imagina o encerramento daquela conferência de avivamento. Por quê? Porque Jesus decidiu que Ele pregava o reino e vivia o reino, e que Ele não estava preocupado com as circunstâncias do momento. Mas alguém ouviu Jesus, trouxe narrativa para o problema, se dispôs e deu passos de fé. Cada discípulo decidiu dar um passo de fé quando ele ia entregar o pão, quando ele ia entregar o peixe. Eles não ficaram parados, eles deram um passo de fé. E a Bíblia fala algo poderoso no versículo 17, leia comigo. Versículo 17. Se tinha 12 cestos sobrando, é porque teve gente que comeu muito mais que um pão. Teve. Comeu mais que um peixe. Se sobrou tanto assim, é porque o povo comeu até que momento? Se fartar. Você acha que por um homem que só almoçou e nem sentiu o cheiro do café ainda, um pãozinho resolve? Hã? Não resolve, irmãos. Eu falo porque eu tenho experiência de causa. Se tiver 2 ou 3 e uns 5 peixes só para mim, vai fácil. E a Bíblia fala que sobrou. Sobrou por quê, irmãos? Porque nós temos um Deus que é abundante e que faz daquilo que parece ser irrisório diante da necessidade sobejar, sobrar, superabundar. Deus faz aquilo que nós não conseguimos imaginar, mas Ele faz além do que nós podemos imaginar. Eu quero terminar. Lá em Marcos capítulo 6, essa mesma história é narrada. E no capítulo 8, projeta para mim o capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o 21. Quero ler com você esse texto para encerrar. Vamos ler juntos? Já está? É isso? Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Olha só, já tinha passado as 2 multiplicações. Numa, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para quantas pessoas? 5.000. Na outra,
Jesus multiplica 7 para 4.000. E aí os discípulos estão no barco com Jesus. De novo naquele tempo de intimidade. De novo indo de um lugar para o outro. De novo tendo tempo a sós com Deus. E aí Jesus está falando para eles do fermento dos fariseus. Quem lembra de fermento aqui? Lembra de uma palavra que a gente ouviu há poucos dias atrás? Do fermento, de como que era o fermento, para o que aponta o fermento. Jesus estava mudando a lição. Capítulo 2. Vamos falar de outra conversa. Mas um olha para o outro e fala assim, meu Deus, a gente só tem um pão no barco. Os caras gostavam de comer, né? Devia estar batendo aquela fominha de novo. Só que agora não era mais uma multidão, eram os discípulos no barco. E aí Jesus pega e olha para eles e fala assim, mas peraí, vocês não estão lembrados do que acabou de acontecer na vida da gente? Não foi só na minha, nem na de você, foi nós. Nós vivemos junto isso. Vocês não estão lembrados do que aconteceu? E Jesus diz o que para eles? Por que vocês têm um coração endurecido? Diga isso comigo, coração endurecido. Jesus confronta os discípulos naquele momento. É uma palavra de confronto. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está vivendo a vida cristã normal, assim, tipo, tá tudo bem, não está nada muito fora do padrão, as coisas estão caminhando, e a gente esquece daquilo que o Senhor já fez. Mas por que está indo tudo bem? Mas por que as coisas estão caminhando aparentemente bem? Nós não vivemos o sobrenatural, mas também não estamos na derrota, então está tudo bem. A gente esquece de confrontar a respeito das verdades do Evangelho, daquilo que é valor, daquilo que é importante. E o Senhor está falando de algo muito sério, que é o fermento dos fariseus, e eles apontam para uma necessidade de novo, e aí Jesus fala assim, olha, estou querendo passar o nível com vocês, e vocês ainda estão voltando naquilo que é necessidade. Pelo amor de Deus, a necessidade já está suprida, eu já dei, eu já fiz, já mostrei para vocês, que mesmo que não exista, eu faço existir. Por que vocês ainda estão duvidando? Por que o coração de vocês está endurecido? Coração endurecido é falta de fé, é manifestação de incredulidade, é desonrar a Deus, porque aquele que viu e não creu, está desonrando a Deus. Eles viram com os próprios olhos, eles participaram daquilo, desonraram a Deus, não crendo, e foram confrontados por isso. Você crê no Senhor Jesus? Crê no seu poder? Você crê que se você narrar o seu problema para Ele nessa hora, você vai conseguir enxergar aquilo que você não estava enxergando, e Ele vai te fazer parte dessa solução? Fique de pé no seu lugar, então. Tem muita gente hoje, irmãos, fora da igreja. Já ouviu falar essa expressão, os desigrejados? Dizendo que tem os seus corações entristecidos e feridos com a igreja ou com alguém da igreja. São machucados pela vida de alguém, pela atitude de alguém. Por quê? Porque foram decepcionados, porque estão tristes, porque não fizeram aquilo que eles achavam que tinha que ser feito. Estão com o coração endurecido. Não sei se você está com o coração endurecido. Está ferido, está triste. Esse é um problema da igreja desse tempo. Ficar triste com o coração endurecido te impede de viver os milagres de Deus na sua vida, porque você não consegue trazer narrativa do problema, você não consegue falar com o Senhor como um amigo fala ao amigo. Por quê? Porque você está mais concentrado no teu problema, no teu coração. O teu coração está endurecido, e você não foca no que precisa focar, não olha no que precisa olhar, não vive o que o Senhor tem para você viver. Repito o que disse no começo, quem sabe não foi para essa conjuntura que Deus te pôs aqui. Quem sabe não foi para este momento que o Senhor te levantou, para essa igreja, para este povo, para as nações como iremos, para os lugares aonde iremos, com o propósito que você tem para a sua vida. Quem sabe não foi para isso. Desendurece o coração. Ou ainda não tens a experiência com o Senhor. Eu quero dizer para você, o Senhor quer te dar mais experiências. O Senhor quer mover ainda mais. Mas com muito amor, o Senhor fala ao seu coração nesta manhã. Quebranta o coração na presença dEle.
Entrega os pontos, levanta a bandeirinha branca. Traz narrativa para o teu problema. É um tempo de alinhamento. O que você tem visto que tem te trazido descontentamento, santo? Diga para Ele. Diga para Ele antes que anoiteça. Porque se anoitecer e você não fizer nada, o caos vai se instalar. Antes que anoiteça, fale com o Senhor. Antes que anoiteça, haja. Porque certamente a noite virá, o sol vai se pôr. E você precisa mover-se em fé. E de alguma maneira, quebrantar o coração, para que o Espírito Santo mova e o poder do Senhor seja visto na sua vida e ao redor daqueles que Ele te criou para viver de maneira intensa o propósito dEle. Se de alguma forma você tem tido dificuldade de dizer do teu problema para o Senhor, se de alguma forma você enxerga que teu coração está endurecido a respeito de alguma coisa, ou é com o Senhor ou é com alguém, e você quer restauração disso nessa manhã, vem para cá agora, eu quero orar com você, e eu sei que Deus vai mover na sua vida de uma maneira sobrenatural.